pessoal que está em casa. Agora, ó, eu tenho uma caixa de som aqui que o pessoal aqui na sala consegue ouvir vocês, tá? E eu também consigo ouvir as dúvidas de vocês, tá? Então, se vocês falarem alguma coisa, todos aqui irão ouvir como se vocês estivessem aqui na sala. Então, não pode falar. Tá bom. Ah, tá. Uhum. Pode. Então, vamos lá, né? Vamos começar a aula. Ah, tá. Deixa eu... Deixa eu fazer uma coisa. Interromper, compartilhamento. Ah, iniciar vídeo. É que o vídeo estava travado. Compartilhar a tela novamente. Agora ok, né, Cintia? Não. Agora ok, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. A aula passada, né, a professora Cíntia fez uma introdução sobre o que nós vamos estudar na disciplina de agressão e defesa, certo? Na aula de hoje, nós vamos dar nós vamos dar ênfase, principalmente, às bactérias, tá? Dentro dessa área, né, de microbiologia, porque a microbiologia... Professora, Oi, pois não? Desculpa atrapalhar, só que a Ana Clara não está conseguindo entrar também, era só para falar. Obrigada. Por nada. Não é que quando precisa admitir, Cíntia, você enxerga aí ou não? Não, né? Você podia fazer um... Você quer ficar sentada aqui, então, Cíntia? Co-anfitriã? Só um minutinho, deixa eu interromper. Tem que interromper o compartilhamento? Só um minutinho, por gentileza. Aonde, Cíntia, por favor? Aham. Aí tem assim, a caixinha mora. Participante. Do nome vai estar assim, mora. Peraí. Aí você colocou anfitriã. Você fala aqui do lado ou aqui, ó? Não, lá em cima. Lá em cima. Pedir para mais. Ah, o meu já está em português. Pedir. Ah, tá. Tornar anfitrião. Co-anfitriã. E se eu colocar anfitrião também? Não? Entendi. Tá, acho que agora você já está, né? Tá, já. Tela. Tá. Agora a professora Cíntia também está como anfitriã na sala, então qualquer problema ela pode auxiliar. Podem mandar mensagens no chat também, tá? Que ela já está olhando e pode auxiliar. Então, tá. Dando continuidade, né, ao estudo da microbiologia, nós iremos, então, abordar na aula de hoje a célula procariótica, porque a célula procariótica é uma célula bacteriana, né? Nós sabemos disso.
Vamos falar da morfologia dessa célula procariótica em relação ao tamanho, à forma, como que é esse agrupamento desses micro-organismos, as estruturas que conferem mobilidade para as bactérias e vamos também falar de patogenicidade. Por que que algumas bactérias são patogênicas, outras não? E nós vamos ver que elas têm algumas estruturas nessa composição delas, nessa morfologia, que faz com que uma bactéria seja patogênica e outras não, certo? Para a aula de hoje, vocês poderão estudar pelo livro do Tortora, de microbiologia. Então, lá no capítulo 4, que trata de anatomia funcional de células procarióticas e eucarióticas, páginas 72 a 79, está aqui, viu? Com todo o conteúdo, né, desse capítulo. Então, eu coloquei aqui o capítulo 4, né, anatomia funcional de células procarióticas e eucarióticas. Então, aqui toda essa aula, né, em que eu abordo o tamanho, a forma das células, as estruturas da parede celular, o glicocálice, flagelos, né? Está nesse capítulo aqui. A semana que vem a gente vai falar especificamente da parede celular. Por quê? É importante a gente entender como que é a parede celular desses micro-organismos. Porque as bactérias gram-positivas e gram-negativas, elas são diferenciadas pela estrutura da parede celular delas, tá? Então, os medicamentos também irão atuar de diferentes maneiras se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. Então, a gente precisa entender direitinho quais são essas diferenças, tá? Relacionadas à parede celular das bactérias e depois, na outra semana, daqui 15 dias, nós iremos para o laboratório e nós vamos fazer a coloração de gram, tá? Em laboratório. Então, vocês vão entender primeiro a teoria e depois a gente vai para a prática, para vocês diferenciarem as bactérias gram-positivas das gram-negativas. Então, já que nós estamos falando de bactérias, as bactérias estão dentro da área de microbiologia. Professora? Oi, pois não? Tem gente que está querendo entrar, tem que aceitar para entrar. Tá, Cíntia já está, a professora Cíntia já aceitou. É que demora um pouquinho, né, até ela aceitar e vocês conseguirem entrar na sala, tá? Mas já está aceitando. Aqui, vocês sabem o que é isso aqui? São placas de Petri, tá? Então, esse desenho que eu coloquei aqui, e a maioria desses micro-organismos que cresceram nessas placas de Petri são fungos aqui, essas colônias grandes, assim, elas são características de fungos. As bactérias, elas crescem também bastante, mas as colônias são menores, são mais pontuais, tá? A gente vai, no laboratório, a gente vai mostrar para vocês também micro-organismos que são fungos, que são bactérias, e vocês vão ver. Professora, Oi. eu só consegui entrar agora e já passou a chamada. Depois, no final, a gente... Pessoal, eu já coloquei frequência para todo mundo que eu admiti agora, tá? Que foi a Thaís, a Ana Clara, a Camila... Isso, Ana Clara, obrigada. Essas modernidades, né, de aula tem essas coisas. Então, dentro da microbiologia, né, nós estudamos os micro-organismos microscópicos, né? Esses micro-organismos não são apenas, né, as bactérias, como nós já falamos, como a professora Cíntia disse na primeira aula, mas também nós temos, né, fungos que podem ser subdivididos em leveduras e fungos filamentosos, protozoários e algas microscópicas e os vírus. Então, tudo isso é micro-organismo, né, estudados dentro da área de microbiologia. E aí, a gente falou também na aula passada que os micro-organismos, eles têm várias funções na natureza, né? Eles têm
funções que alguns apresentam vantagem, né? E outros que são desvantagens para nós, seres humanos. Então, citem para mim um exemplo de utilização de micro-organismo que é uma vantagem para nós, seres humanos. As bactérias. Sim, mas o que elas fazem? O que vocês falaram aqui? Ajuda na absorção dos... Quando fala lá, pode falar, por favor. Ajuda na absorção dos nutrientes, alguma coisa assim? Na absorção dos nutrientes, mas isso para nós também, né? Seres humanos, né? E também para os vegetais. E vocês aqui, o que vocês falaram, por favor? Produção de queijos, né? Muito bem. O que mais? Professora, produção de... Pode falar, por favor? De vacina? Vacinas também, né? Medicamentos. Penicilina é um exemplo clássico, né? Nós temos fungos. A penicilina, ela foi descoberta a partir da produção desse antibiótico por um fungo, que é o Penicillium notatum, né? Então, esse fungo é produtor de medicamento. Então, a gente tem várias vantagens da presença de micro-organismos. Eles fazem reações químicas, eles participam de síntese de medicamentos, algumas etapas para a produção de medicamentos que são difíceis de serem realizadas em laboratório. Os micro-organismos, eles são uma célula, né? Dentro dessa célula tem o quê? Enzimas. Então, essas enzimas, elas conseguem controlar o que nós chamamos de estereoseletividade das reações. Elas são estereoespecíficas, né? Elas vão lá, se ligam de uma maneira naquele substrato que poderia, em laboratório, ser difícil de conseguir. Então, as enzimas, elas fazem isso perfeitamente, tá? Então, os micro-organismos, eles têm várias vantagens da sua presença, mas têm as desvantagens, que é o caso deles produzirem as doenças, né? Doenças infecciosas. Quando eu falo em doenças infecciosas ou uma infecção, é porque existe a presença de um micro-organismo causando aquela doença, né? E aí, essa área que estuda as doenças causadas pelos micro-organismos é o que nós chamamos de microbiologia clínica, né? Então, esses micro-organismos, apesar deles terem, muitos terem todas essas vantagens que nós colocamos, né? Alimentos, produção de medicamentos, mesmo na natureza, decomposição de matéria orgânica, mas tem esse outro lado negativo, que é a produção de doenças infecciosas, né? Então, quando o micro-organismo ele causa doença, né? Ele é capaz de produzir doença, nós falamos que ele é patogênico, né? Então, o micro-organismo é definido como patogênico quando ele é capaz de produzir doença, de causar uma doença. Vocês acham que a maioria dos micro-organismos existentes na natureza, eles são patogênicos ou não? Não, né? Então, essa pirâmide aqui, ela representa isso, né? Então, lá no topo da pirâmide, nós temos uma minoria de micro-organismos que são patogênicos. Alguns micro-organismos são potencialmente patogênicos, mas a grande maioria dos micro-organismos, felizmente, né, não são patogênicos, certo? Então, apesar, né, de poucos micro-organismos serem patogênicos, a gente precisa, né, conhecer dentro, né, da área de medicina, odontologia, nas
ciências relacionadas à saúde, esses micro-organismos que causam doença, né? Como que eles causam doença, por que que eles causam doença, né? Porque isso é um problema de saúde pública. E dentro da odontologia, né, eu trouxe aqui, nesse quadro, várias infecções odontológicas que são provocadas por micro-organismos, especificamente por bactérias, né? Então, olhem só, cárie dental. Nós temos a presença de Streptococcus mutans, lactobacillus. Existem outros, professora? Existem. Esses são os principais, tá? Gengivite periodontite crônica. Nós temos, olha, a presença de Actinomyces, Eubacterium, Streptococcus, abscessos periodontais. Nós temos também Streptococcus, Streptococcus, Fusobacterium, Veillonella, Eikenella, uns nomes bem bonitinhos, né? Abscessos periapicais, Streptococcus, Eubacterium, Actinomyces, infecções pós-cirúrgicas e pós-exodontias podem ocorrer devido à presença de Actinomyces, Streptococcus, Lactobacillus. E nas osteomielites, nós temos a presença de Actinomyces, Streptococcus, Capnocitofaga e Bacteroides, tá? Então, em todas essas infecções odontológicas, nós teremos a presença de micro-organismos, ou gram-positivo ou gram-negativo, tá? E a gente vai entender também logo o que significa, né, isso, gram-positivo ou gram-negativo. Aqui eu só coloquei uma microscopia, né, de um Streptococcus mutans, que é a principal bactéria causadora da cárie dental. Então, olha só como que elas crescem, tá? Daqui a pouco, quando eu for falar da morfologia, vocês vão entender as diferenças. Está vendo que essa bactéria aqui, ela cresce na forma de uma cadeia? É o tipo da bactéria, tá? Então, assim, quando ela se divide, quando as bactérias apresentam uma divisão celular, elas vão ter um tipo definido de agrupamento, né? Ou elas vão estar em pares, ou assim na forma de cadeia, ou na forma de cacho de uva, que são os estafilococos, tá? Então, cada tipo de bactéria irá apresentar uma morfologia, né, própria dele, tá certo? Aí aqui, além do Streptococcus mutans, que é a principal bactéria, né, que eu falei causadora da cárie dental, nós temos também Streptococcus sobrinus, Lactobacillus e Actinomyces, tá? De forma bem resumida, eu coloquei aqui a título de curiosidade, como que vai acontecer, né? A bactéria, estou falando para vocês que Streptococcus mutans é uma bactéria que causa a cárie, né? Então, como que ela vai causar a cárie, né? Isso aqui, essa molécula que eu coloquei aqui, é o que? Alguém sabe? Sacarose, açúcar, né? Então, as pessoas, quando ingerem grande quantidade de açúcares, né, principalmente a sacarose, não fazem a higienização correta, né, dos dentes. Esta bactéria, Streptococcus mutans, está presente na boca das pessoas, naturalmente, né? E o que ela tem na sua célula? Enzimas. Eu não falei para vocês que as enzimas é que fazem as reações no nosso organismo? E nas bactérias também, né? Então, o que essas enzimas aqui, ó, glucosiltransferase, frutosiltransferase e invertase, estão presentes aqui nessa célula procariótica. O que elas vão fazer? Quando essa bactéria tem contato com a sacarose, que é uma molécula de 2 açúcares, ó, aqui um e aqui outro,
tá? O que esse micro-organismo, o que essa bactéria vai fazer, o Streptococcus mutans? Ela quebra essa ligação aqui, tá? E ao quebrar essa ligação, nós teremos então a glicose e a frutose, né? E a frutose, no nosso organismo, ela é fermentada em ácido lático, tá? E é esse ácido lático aqui, né? A diminuição do pH, né, na boca, que vai fazer com que ocorra a desmineralização dos dentes, né? Então, o ácido lático, juntamente com o ácido acético e metanóico, que também são formados, eles vão levar à desmineralização dos dentes, certo? E aí nós temos, né, uma produção, quando esse ácido lático ele é produzido localmente aqui, né, no esmalte dentário, ele pode se depositar dentro, né, dessa placa dentária, resultando no amolecimento gradual do esmalte externo, né? E, além disso, um esmalte pobre em fluoreto é mais suscetível aos efeitos do ácido. Vocês vão estudar isso mais à frente, né, Cíntia? Porque por isso que é importante fazer o uso do flúor, né? Porque... Oi? Alguém quer falar? Não? Porque o esmalte dentário, vocês vão ver que ele é formado por um mineral chamado hidroxiapatita. Quando o paciente faz uso do flúor, forma-se a fluoroapatita. A fluoroapatita, ela é mais resistente ao ataque do ácido lático do que a hidroxiapatita. Entenderam? Então, por isso que é importante fazer o uso de flúor, né? De 3 em 3, não, 6 em 6 meses, Cíntia? Depende, né? Depende do paciente, né? Da necessidade. Mas esse esmalte, então, que poderá sofrer a ação do ácido lático, né? Ele se torna mais resistente quando a pessoa faz o uso, né, a aplicação de flúor, certo? E aí, se não for tratada, né, essa cárie inicial, essa infecção, ela pode avançar do dente aos tecidos moles, produzindo abscessos dentários, né, causados por populações bacterianas mistas. Então, o que significa isso? Populações bacterianas mistas. Alguém sabe me dizer o que é uma população bacteriana mista? Hã? Mais de um tipo de bactéria. Isso. Aí nós teremos o quê? Bactérias aeróbias e anaeróbias. Tá? Na aula que vem eu também vou falar dessa classificação, né? De aeróbias e anaeróbias. Então, eu tenho populações bacterianas mistas, né? Além dos micro-organismos aeróbios, nós também teremos a presença de micro-organismos anaeróbios, ou seja, são aqueles micro-organismos que sobrevivem na ausência de oxigênio. Então, vejam, eles vão estar, né, quando a infecção ela se dissemina por tecidos, né, moles, ela invade locais mais profundos, onde a irrigação, às vezes a presença de oxigênio é baixa. Mas se esse micro-organismo ele é anaeróbio, então ele consegue se desenvolver e sobreviver perfeitamente, né? Causando, então, infecções, tá certo? Ou abscessos. E aí poderá ocorrer também, né? Inflamação nas gengivas, caracterizando, né, a gengivite. Nós temos, então, os principais micro-organismos que causam a gengivite é o Streptococcus, que ele é uma bactéria gram-positiva, Actinomyces também gram-positivo, e bactérias anaeróbias gram-negativas, como o Fusobacterium. Periodontite, né?
é uma infecção, uma doença periodontal, onde nós temos a presença de porfiromonas, que é uma bactéria gram-negativa anaeróbia, tá? E aqui nós temos, então, essa bactéria, né? Essa é uma célula procariótica e que está presente aí em todas essas infecções, né? Na cárie, na gengivite, nos abscessos, né? Nas doenças periodontais, nós temos, então, a presença de bactérias que possuem uma célula chamada de procariótica, né? Então, a célula procariótica, eu coloquei aqui a Escherichia coli, que é uma das bactérias mais simples que nós temos, né? Então, ela é tida como modelo para os estudos, tá? Então, a célula procariótica, o principal componente dela é a água. Então, quando a gente remove a água, nós vamos encontrar o quê? As macromoléculas, e aí macromoléculas nós chamamos, são as proteínas, os polissacarídeos, lipídios, DNA e RNA. Então, tudo isso aqui são macromoléculas. E quantidades menores de monômeros, né? Esses monômeros é que darão origem a essas macromoléculas, tá? Só para vocês visualizarem, isso aqui é a composição química de uma célula procariótica, sem água, né? Então, se eu retirar a água, o que vai sobrar é o quê? As macromoléculas. 96% do peso seco de uma célula procariótica é de macromolécula. E dentro desses 96%, eu tenho 55% de proteína, 5% de polissacarídeos, 9,1% de lipídios e lipopolissacarídeos 3,4%, DNA 3,1%, RNA 20,5%. O restante, o que falta aqui para completar os 100%, são os monômeros, né? O que são os monômeros? São aquelas micromoléculas que darão origem às macromoléculas. Então, por exemplo, proteína. Proteína ela é formada de aminoácido. Então, os aminoácidos irão dar origem, né, às proteínas aqui. E assim por diante, olha, açúcares, né? Eu tenho lipopolissacarídeos, polissacarídeos, que são constituídos, né, de açúcares, os nucleotídeos, né, DNA e RNA, e íons inorgânicos. Então, aqui eu tenho 100%, certo? Então, ou seja, a maior parte de uma célula procariótica, ela é constituída, então, de proteína e RNA, certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Ok. Então, a célula procariótica, né, ela vai apresentar material genético, está mostrando aqui, né? Não é delimitado por uma membrana diferente das nossas células, né, eucarióticas, que a gente tem uma membrana nuclear, tá? Não terá a presença de retículo endoplasmático liso, nem de retículo endoplasmático rugoso, nem mitocôndrias. Ela possui um cromossomo simples e circular. Os ribossomos são do tipo 70S, e aqui é uma diferença. Lembre-se, sempre que a gente tem uma diferença entre a célula procariótica e a célula eucariótica, isso é bom para nós. Por quê? Porque o antibiótico, o medicamento, ele precisa ter um alvo, né, de ataque. E se esse alvo, se, por exemplo, ribossomos, se ele é diferente das nossas células,
eu consigo ter medicamentos que atuam especificamente inibindo a síntese proteica, né? Porque os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas, e ele não irá interferir na síntese proteica das nossas células, que é a célula eucariótica, tá? Então, isso é bom, né? É por isso que a gente tem uma dificuldade maior de medicamentos que atuem contra fungos e contra vírus, né? Por quê? Porque as diferenças morfológicas são menores entre uma célula fúngica e uma célula humana. O vírus ataca, entra na célula humana. Então, os alvos também são menores, né? Mas aqui, no caso das bactérias, nós temos principalmente dois alvos muito utilizados, né, para a eliminação dessas infecções, que é a parede celular, porque nossas células não apresentam, né, parede celular, e ribossomos, tá? E presença de parede celular com muco complexo, ou peptídeo-glicana, tá? Então, essas duas diferenças aqui faz com que nós tenhamos, então, locais de ação específicos para tratar, né, essa infecção. Em relação ao tamanho, tá? As bactérias, elas poderão variar no seu tamanho de 0,2 a 2 micrômetros de diâmetro e 2 a 8 micrômetros de comprimento, tá? Todas elas vão ter uma variação aí dentro desse tamanho específico. Em relação às formas básicas, vocês sempre vão ouvir, né, que as bactérias, elas serão esféricas, como as mostradas aqui, né? Ou também chamada de cocoides. Então, eu tenho os cocos, né? Eu posso ter bactérias que apresentam forma de bastão. Então, eu vou chamar de bacilos. E eu tenho as bactérias curvadas, como essa aqui, que eu vou chamar de espiral. Então, em relação às formas básicas da bactéria, nós sempre teremos três formas básicas. Ou será na forma de cocos, ou bacilos, ou espiral. Quando vocês fizerem a coloração de Gram, vocês conseguirão visualizar a morfologia da bactéria que vocês forem colorir, tá? Além de vocês saberem se a bactéria, se ela será uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa, vocês também irão verificar a forma dela, se ela tem forma de cocos, espiral ou bacilo. Ou se é uma mistura também, né? Se você tiver diferentes tipos de micro-organismos naquela cultura, você pode ter as três formas, né? Você pode visualizar as três formas. Então, pela coloração de Gram, a gente consegue fazer essa diferenciação, tá bom? Quando as bactérias se dividem, né, eu falei para vocês que elas vão se apresentar de diferentes maneiras, dependendo do tipo de bactéria. Então, nós temos aqui agrupamentos celulares para cocos, agrupamentos celulares para os bacilos e para os espirilos, tá? Os cocos, eles podem ser subclassificados em diplococos, tá? Que é esse caso aqui, que é quando eles se dividem e permanecem aos pares após a divisão celular. Então, é o caso dessa bactéria, né? A Neisseria gonorreia, que causa a doença gonorreia, tá? E a Neisseria meningitidis, que causa meningite. Então, quando elas se dividem, aqui, isso aqui é uma forma esquemática que está mostrando aqui no meio, né? E aqui a microscopia eletrônica, tá? Então, por microscopia eletrônica, vocês irão enxergar, né, essa forma de agrupamento aqui para os diplococos. Os streptococos
são aqueles que se dividem e permanecem ligados uns aos outros em forma de cadeia, tá? Então, esse aqui é a forma, né, com que aparecem os streptococcus, né? Lembra que eu falei no início da aula, Streptococcus mutans, né? Ele tem esse tipo de divisão celular aqui, ó. Vocês vão enxergar isso aqui, certo? Os cocos ainda, eles poderão, né, se dividir em 2 planos, como mostrado aqui na figura B, e eles irão permanecer em grupo de 4 após a divisão. Então, se vocês olharem bem aqui, ó, eu tenho uma célula aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Então, isso aqui é uma tétrade. Aqui também, ó. Aqui eu tenho outra tétrade, tá? E eu ainda tenho um tipo de agrupamento celular que são as sarcinas. Sarcinas é quando a divisão celular ocorre em 3 planos, né? Horizontal, vertical e aqui ao meio, né? E aí elas permanecem unidas em forma de cubo, né? Com 8 bactérias. Então, aqui eu tenho os cubos, né? Representando aqui esquematicamente as sarcinas, certo? E a gente tem um último tipo de agrupamento celular para os cocos, que é chamado de Staphylococcus. Staphylococcus, ele, como por exemplo aqui o Staphylococcus aureus, eles têm uma forma que a gente fala que ele lembra um cacho de uva, né? O impetigo bolhoso, ele é mais comum em crianças, né? Em idade escolar, tá? Que tem a mania de pôr a mão no chão, as coisas sujas, depois levar a boca, né? Então, às vezes, é mais comum de acontecer, né, a doença chamada de impetigo bolhoso, onde a gente tem a presença dessa bactéria, que é o Staphylococcus aureus, tá? E aparece, né, essa forma aqui de infecção, tá? Que a gente chama, então, de cacho de uva, né? Esse agrupamento, tá certo? E aí, para os bacilos, né? Então, da mesma forma que a gente tem a divisão celular para os cocos, os bacilos também se dividem, tá? E vão apresentar-se na forma de diplobacilos, tá? Que eles se apresentam em pares após a divisão celular. Então, aqui está mostrando, né, esquematicamente, os pares de bacilos, tá? Streptococcus ocorrem em cadeias, né? Assim como a gente tem os streptococcus, agora a gente tem os streptobacilos, né? Porque agora a forma básica da bactéria é na forma de bacilo, tá? Então, o Streptococcus pyogenes, que causa faringite, né? Nós temos a presença, então, de bacilos. E temos cocobacilos, né? Ele é um pouquinho achatado, lembra um pouco uma forma arredondada de coco, né? Por isso que ele é chamado de cocobacilo, tá? É uma forma mais arredondadinha, mais achatada, tá? Eles são ovais e parecidos com os cocos. Então, a Haemophilus influenza, né, que causa as infecções respiratórias, nós temos a presença de cocobacilo. Aí eu pergunto aqui para vocês, qual que é a diferença entre os termos bacilo e bacilos? Né, eu falei para vocês das formas básicas das bactérias. Isso mesmo. Bacilos, escrito dessa primeira forma aqui, é a forma básica da bactéria, a forma de bastão, né? E se eu escrevo dessa maneira aqui, B maiúsculo em itálico, é porque eu estou me referindo ao gênero do micro-organismo, tá? Então, aqui,
Bacilo se refere à forma da bactéria. E bacilos, quando escrito em latim, em letra maiúscula e em itálico, refere-se a um gênero específico. Por exemplo, Bacillus anthracis, né? Então, primeiro, gênero, espécie, ou epiteto específico, tá? É o agente causador da doença antrax. Então, nós vimos o agrupamento celular de cocos, bacilos, e também temos, é claro, agrupamento celular para os espirais, né? Então, aqui nós teremos os vibriões, que é esse primeiro caso aqui, das bactérias que se assemelham a bastões, e elas são curvas, né? Então, por exemplo, Campylobacter, o espirilo e a espiroqueta. Espirilo e espiroqueta são muito parecidos, só que tem algumas diferenciações. Primeiro, eles têm essa forma aqui, né, helicoidal, tá? Ambos têm uma forma helicoidal, só que o espirilo, ele tem um corpo bastante rígido, enquanto que a espiroqueta, ela é flexível, tá? Porque ela vai ter uma bainha, que é uma estrutura em volta dela, que confere a flexibilidade, tá? Então, tem essas diferenças. Então, aqui nós temos, né, novamente, uma célula procariótica, né, de uma Escherichia coli. A gente consegue, então, ver aqui o cromossomo, né, livre no citoplasma. Nós temos, né, os ribossomos responsáveis pela síntese proteica, a membrana plasmática aqui em amarelinho, né, a parede celular aqui em marrom, tá? Nós temos externamente a parede celular, o que nós chamamos de cápsula ou glicocálice, que algumas bactérias têm, outras não, tá? Então, o que está em vermelho aqui nessa figura é porque toda bactéria apresenta. Então, toda bactéria vai ter citoplasma, ribossomos, membrana plasmática, nucleóide. Isso aqui, todas as bactérias vão apresentar. As outras estruturas podem, geralmente têm, mas não necessariamente, podem ter variações, certo? Então, vamos falar agora dessas estruturas que são responsáveis pela mobilidade da bactéria, tá? As bactérias, elas precisam se mover, se movimentar, né? Por quê? Porque elas é questão de sobrevivência, né? Se ela está num local que não é favorável para ela, ela vai querer sair daquele ambiente, ou então ela vai querer se mover para um local em busca de nutrientes, né? De alimento. Então, nós temos estruturas como os flagelos, filamentos axiais, fímbrias e pile, tá? Alguns aqui, além de mobilidade, eles também são responsáveis pela reprodução, a gente já vai falar especificamente, tá? E nós temos bactérias espiraladas e alguns bacilos que são móveis, mas os cocos, eles são sempre imóveis, tá? Então, a vantagem dessa mobilidade, como eu já falei, é que a bactéria se mover em direção a um ambiente favorável ou para longe de um ambiente adverso, né? Então, esse é um motivo, né, das bactérias terem desenvolvido essas estruturas, né, por questões de sobrevivência. Em relação aos flagelos, né, eu tenho diferenciações dependendo do tipo de bactéria, tá? Então, flagelos são longos apêndices filamentosos que propelem as bactérias, ou seja, que fazem elas se movimentar, sair do lugar, né? Algumas bactérias não têm flagelos, né? Então, elas serão chamadas de
atríqueas, tá? São aquelas bactérias sem flagelo, tá? A significa não, né? Não tríqueas, não tem flagelo. E aquelas que têm, elas podem apresentar esse tipo aqui, então esses longos apêndices aqui, em volta de toda a célula, né? São flagelos, né? Nesse caso aqui, a gente chama de peritríqueo, né? Onde eu tenho flagelos por em volta de toda a estrutura da célula procariótica. Aqui já é um caso de uma bactéria que ela tem um flagelo em um único polo da bactéria. Então, aqui a gente vai... E só tem um, né? Então, a gente chama esse tipo de flagelo de monotríqueo, porque é um só, né? E polar, porque está de um lado só da bactéria, em um dos polos, né, da bactéria. Aqui a gente tem o que a gente chama de locotríqueo e polar, porque tem vários flagelos e de um lado só, tá? E aqui é uma célula de que tipo? Que é essa forma básica aqui? Espiral, né? E os flagelos estão mostrados aqui, né? Tanto desse lado quanto da outra extremidade. Então, esse caso aqui é chamado de anfitríqueo e polar, tá? Porque tem flagelos dos dois lados. Quando eu falei da forma de espiral para vocês, eu falei também que nós temos espirilos e espiroquetas na forma de espirais, que eles são muito parecidos, mas que as espiroquetas, elas tinham mobilidade, né? Então, o Treponema pallidum, que é uma espiroqueta causadora da doença sífilis, ela tem mobilidade por causa... Tá vendo essa região amarela aqui? Tá? Então, isso aqui, essa bainha externa, né, é o que confere mobilidade às espiroquetas, tá? Diferente dos espirais, então. Então, elas se movem por meio de filamentos axiais, que são essas bainhas externas na cor amarela, né? Que são feixes de fibrilas que se originam na extremidade das células, sob uma bainha externa e fazem um espiral. Então, elas fazem esse movimento, né, em volta do espiral, certo? Da célula bacteriana. Então, em relação às bactérias espiroquetas e espirilos, o que as diferem, né, é que as espiroquetas, elas têm mobilidade, que é exclusiva delas por causa dessa bainha, desse filamento axial, e os espirilos têm um corpo rígido, né, diferente das espiroquetas. E ainda nós temos fímbrias e pili, né? Então, fímbrias, aqui nós podemos ver esses filamentos mais curtos na cor amarela, tá? São as fímbrias. Elas têm a função de adesão à superfície, ok? E o pili aqui a gente não consegue ver, mas nessa célula aqui, ó, o pili é só um ou dois. Essa estrutura aqui, tá? Ou pilos, né? Tem livro que traz como pilos, outro pili. Tinha um professor na Unicamp, que o nome dele era, o sobrenome, né? É Ronaldo Pili. Muito bom, inclusive. Tá, o pili são mais longos que as fímbrias e há apenas um ou dois por célula. E a função dele é a transferência de material genético, ok? Pili sempre tem, sempre tem. Aí ele vai fazer a transferência de material genético. Em relação à patogenicidade dessa célula procariótica, nós, falando ainda da morfologia, nós vamos tratar agora de algumas estruturas
que fazem com que um micro-organismo seja patogênico e outros não. Então, uma dessas estruturas que poderão estar presentes nas células procarióticas são as cápsulas, ou também chamado de glicocálice, que elas estão externamente à parede celular. Então, eu tenho membrana plasmática, depois da membrana, recobrindo essa membrana plasmática, nós temos a parede celular, e recobrindo a parede celular, a estrutura mais externa é a cápsula, ou chamada também de glicocálice. Nós temos produção de endotoxinas, tá? Que farão com que o micro-organismo se torne patogênico. Enzimas que são produzidas pelas bactérias, que também poderão causar a patogenicidade, tá? Em relação à cápsula ou glicocálice, então aqui, ó, que eu falei para vocês, em amarelo, aqui internamente nós temos a membrana plasmática, em marrom escuro, a parede celular, e externamente aqui, essa cor um pouquinho mais clara, é a cápsula ou glicocálice. Uhum. Tá. Toxinas. Tá, a gente já vai falar das endotoxinas, tá? Mas elas são produzidas internamente, são substâncias que são produzidas internamente pelas bactérias, que fazem com que elas sejam patogênicas, tá? Em relação ao glicocálice, ele é um polímero viscoso e gelatinoso. Então, por exemplo, ele é constituído, olha só, de polissacarídeos, polipeptídeos ou ambos. O que é polissacarídeo mesmo? O que é um polissacarídeo? Carboidratos. O que é um polipeptídeo? Aminoácido, né? Então, o que eu estou dizendo? Que o glicocálice de bactérias, dessas bactérias que apresentam, né, a cápsula, a cápsula é constituída de polissacarídeo e polipeptídeo. Essa cápsula ela serve, inclusive, de nutrientes para o micro-organismo. Então, quando ele se encontra num local pobre em nutrientes, ele pode usar da sua própria cápsula para sobrevivência, né? Porque, olha só, ele é formado de polissacarídeos e polipeptídeos, tá? Mas o glicocálice, ele também é responsável pela virulência do organismo, né? Então, virulência é a medida do grau com que um patógeno pode causar doença. Por quê? Porque essa cápsula, quando está presente no micro-organismo, ela não deixa com que as nossas células promovam fagocitose. Então, a cápsula, ela inibe a fagocitose. Entenderam? Inibindo a fagocitose, o que vai acontecer? Aquele micro-organismo não é destruído. Se ele não é destruído, o que ele faz? Se multiplica, reproduz causando doença, né? Foi. As nossas células não conseguem, por algum motivo, né? Elas não conseguem encapsular esse micro-organismo, tá? Então, essa inibição, né, da fagocitose, porque as células de defesa, para que elas consigam eliminar o micro-organismo, a primeira etapa, né, além da adesão, é depois a fagocitose, né? Ela precisa, tipo, que engolir essa bactéria, né? A fagocitose é uma maneira de fazer com que esse micro-organismo seja destruído. Então, se a nossa célula não consegue absorver esse micro-organismo, tá? Para que ele seja destruído, esse micro-organismo vai ficar ali se multiplicando, causando a doença, tá? Então,
Então, a cápsula é uma maneira é um fator virulento, né? E também ela tem a função, em alguns micro-organismos, de aderência também. Então, o próprio Streptococcus mutans, que é a bactéria que eu falei no início da aula, a principal causadora da cárie dentária, né? Ela consegue aderir à superfície do esmalte a partir do glicocálice, tá? E ainda uma outra função do glicocálice, que eu também falei, é fonte de nutrição para o micro-organismo. Então, esse micro-organismo, quando ele está, né, num ambiente desfavorável para que ele obtenha os seus nutrientes, ele pode utilizar os açúcares, né, para obtenção de energia. Tá? E aqui nós temos um outro exemplo de bactéria que tem cápsula também e que só causa pneumonia quando o Streptococcus pneumoniae possui cápsula, tá? Então, aqui está mostrando, né, os alvéolos normais, aqui nessa primeira figura, e aqui a presença da bactéria, né, Streptococcus pneumoniae, que contém cápsula. Então, novamente, as células de Streptococcus pneumoniae não encapsuladas, elas são destruídas. E aquelas, né, que têm a cápsula, nosso organismo não consegue fagocitar esse micro-organismo, causando, então, né, a doença pneumonia, certo? E a gente tem várias outras doenças causadas, né, por bactérias que apresentam cápsula. Então, eu coloquei aqui como exemplos também a Klebsiella pneumoniae, que vai causar a pneumonia bacteriana, a Haemophilus influenza, né, que causa a pneumonia e meningite em crianças, Bacillus anthracis, causador do antraz, e Yersinia pestis, que é o causador da peste bubônica. Só que, olhem, lembrando que cápsulas não são a única causa de virulência. Muitas bactérias não patogênicas também possuem cápsulas. Então, assim, não é fator, toda regra tem exceção, né? E também aqui é o mesmo caso. Existem, sim, uma correlação de bactérias com cápsula causadoras de doenças, mas não é regra geral, tá bom? Um exemplo que eu falei para você, além disso, a meningite, né? A meningite, ela é causada também por bactérias que, não só bactérias, como a gente vai ver, tem meningite viral, mas a meningite, ela é causada também por um tipo de bactéria que apresenta essas cápsulas, né? Então, só para vocês recordarem, aqui tem esse nome, né, meningite, por quê? Porque as bactérias, elas se desenvolvem aqui, ó. Isso aqui é o fluido cérebro-espinal, né? Que ele fica entre a aracnoide mater e a pia mater. Então, quando o nosso sistema imunológico ele está pobre, enfraquecido, as bactérias elas podem invadir esse fluido aqui, levando ao desenvolvimento, né, da meningite. Então, o fluido cérebro-espinal ele apresenta níveis baixos de anticorpos circulantes, normalmente, tá? E poucas células fagocíticas. Então, as bactérias elas podem se multiplicar em seu interior. O fator de risco aqui mais importante, no caso da meningite, é a falta de imunidade, né, específica. E aí, como eu falei, nós temos meningite, no caso de inflamação das meninges. Quando a gente tem inflamação do cérebro, nós falamos em encefalite. E meningoencefalite é quando a gente tem cérebro e meninge que são afetados.
Em relação aos micro-organismos que causam a meningite, eu tenho vírus, bactérias, protozoários e fungos, tá? A meningite viral, ela é mais branda, mais leve do que a meningite bacteriana. Entre as bactérias que causam meningite, as principais são Streptococcus pneumoniae, que é uma gram-positiva, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenza tipo B, que são bactérias gram-negativas, tá? Quando a pessoa desenvolve a meningite, uma das sequelas que podem ocorrer é a surdez, perda da audição, né? Então, aqui, novamente, esses micro-organismos, essas 3 bactérias, né? Elas possuem, as 3 possuem cápsula, tá? Que as protegem da fagocitose enquanto se replicam rapidamente na corrente sanguínea, a partir da qual eles podem penetrar lá no fluido cérebro-espinal, que está entre as meninges. Aí pode ocorrer morte, né, uma doença bastante grave, então a morte por meningite bacteriana muitas vezes ocorre de modo rápido, devido ao choque, à inflamação causados pela liberação de endotoxinas dos patógenos gram-negativos. Nós temos 2 patógenos aqui gram-negativos, que é a Neisseria meningitidis, que é capaz de produzir endotoxinas, e a Haemophilus influenza do tipo B, que também é uma bactéria gram-negativa. E a gram-positiva, ela vai liberar fragmentos da parede celular, que são os peptidoglicanos e ácido teicoico, tá? Que são os responsáveis pela patogenicidade. Tem tratamento? Tem, né? Então, são antibióticos, principalmente cefalosporinas e vancomicina. O tratamento deve ser imediato para que não ocorra a proliferação, né, dos micro-organismos no fluido cérebro-espinal. E aqui, só para ilustrar, né, várias doenças, bactérias patogênicas, né, que são causadoras de doenças para nós, seres humanos, né? Então, desde a meningite, que eu acabei de falar para vocês, né? Otite, onde nós temos Streptococcus pneumoniae, infecções pulmonares, podemos ter a presença de todos esses micro-organismos aqui, infecções de pele, doenças sexualmente transmissíveis, infecções urinárias, diarreia, gastrite, ou seja, todo o nosso organismo, né, ele pode ser suscetível, né, ao desenvolvimento de um ou outro tipo de bactéria, né, ou de infecção. Então, nessa aula, eu quero que vocês, né, entendam que dentro da microbiologia, nós estudamos, né, os micro-organismos, que esses micro-organismos, eles podem apresentar várias vantagens na nossa vida, mas que eles também apresentam desvantagens, que são as doenças, as infecções, né? E aí, conhecer, então, a morfologia dessa célula procariótica, que é a célula bacteriana, né? A importância de se conhecer a morfologia, né? Entre elas, a gente saber quais serão os alvos para que elas possam ser eliminadas, né? Estruturas que são responsáveis pela mobilidade, pela adesão, né? Pela transferência de material, né, genético, patogenicidade relacionada, né, à presença de cápsulas que eu coloquei, mas temos também a produção de endotoxinas e enzimas que também poderão degradar ou destruir, né, algum órgão, algum tecido, tá certo? Tudo bem? Dúvidas? Isso.
no Tortora, o capítulo 4, tá? Só voltar, compartilhar tela. Eu estou vendo uma coisa aqui que vocês não estão vendo aí. Travou? Deixa eu voltar.